Oi, gente, vim conversar aqui com vocês um pouquinho sobre gravidez aos 40 anos. Por que eu decidi fazer esse vídeo? Porque passei por um episódio bem chato com uma profissional e eu achei legal compartilhar isso, de repente como um desabafo apenas, ou não, ou como sei lá, para compartilhar, né, com alguém que também tenha passado pelo mesmo episódio, né, talvez da mesma forma ou de uma outra forma. E eu acho importante, né, de repente ser uma troca, ou até mesmo para a pessoa que quer engravidar e às vezes fica até com medo, né, por tantas coisas que a gente ouve, por tantas coisas que falam, enfim. Então, vou contar aqui pra vocês, né, um episódio bem chato, que me deixou muito mal, que foi quando eu estava buscando ainda profissionais, né, um obstetra. Não foi fácil conseguir, né, tem questão, qual uma indicação, qual atende plano, qual que não atende, né, qual que é bom, qual que não é, né, se a pessoa conhece, se não conhece, foi bom, se não foi, enfim. Então passei por alguns médicos até decidir com qual ficar. E passei por uma médica que me tratou como uma bomba relógio, que foi super, assim, chato, sabe? Porque quando eu entrei no consultório, e ela começou a me fazer perguntas e a preencher a ficha, já começou a ver vários problemas, né? E problemas, assim, que não eram problemas que estavam acontecendo naquele momento. Ela não estava com nenhum exame na mão que tivesse dado alguma complicação. Enfim, ela só estava com 1000 na frente dela, uma outra que tinha dado tudo bem, e alguns poucos exames de sangue também que estavam ok. E ela começou a ver alguns problemas pelo fato, por exemplo, da idade, já o fato de ter 40 anos, né? O fato de ter 40 anos, você sabe que é uma coisa que tem probabilidade para as síndromes. Então, quando você for fazer a morfológica, você, se der alguma alteração, você tem possibilidade de fazer os outros exames de investigação. E aí deu exemplo de paciente dela com 37 anos, que aí ela nomeou como gravidez idosa, que tinha dado alteração na morfológica, que ia fazer exames mais específicos, mas ela falou que isso era só mesmo para ter certeza ou não, e para, de repente, você já ir se preparando emocionalmente na gravidez, porque não teria como mudar. Isso tudo ela falando, sem, assim, nenhum motivo para falar, né, a não ser a idade, que segundo ela, né, era um risco alto. E aí eu tenho pressão alta, na gravidez de Maria Fernanda não tinha, e desenvolvi depois, mas é algo pequeno, não é nada muito grande, né, pressão mínima que fica mais alterada, o cardiologista acha melhor entrar com medicamento. Mas assim, chegou no consultório, pressão tá ok, mas ela começou a ver isso como também um problema, de eu ser hipertensa, e começou a falar sobre pré-eclâmpsia, né, sobre essas coisas. E sim, minha mãe teve eclâmpsia, e isso já é uma coisa que me deixa ansiosa, né, já me deixa nervosa.
E ela começou a falar sobre isso como se isso fosse um fato, né? Começou a me passar vários medicamentos pra... junto com o remédio de pressão você vai ter que tomar isso, mas isso não quer dizer que vai evitar você ter, né, eclâmpsia na gravidez e tal. Enfim, e aí a terceira bomba, né, ela me tratou como uma bomba, era uma gestante prestes a explodir ali na frente dela. A terceira questão era que ela achava que eu estava com um peso elevado, acima do comum, né, do que ela considerava normal, e ela começou a já pensar em uma possível diabetes. E esse meu exame de sangue já tinha lá as taxas, né, relacionadas à diabetes, que não tinha nada de alteração, né? E ela já estava meio que me tratando como uma pessoa pré-diabética, alguma coisa nesse sentido. E aí ela falou que tipo, vou te passar aqui vários exames aqui pra você fazer, porque provavelmente você já tá pré-diabética. Gente, eu saí do consultório e me mantive plena na frente dela. Só, né, concordando com tudo, balançando a cabeça com tudo, com medo de falar qualquer coisa. E saí do consultório com ela me encaminhando para tudo mais um pouco, com 1001 exames e com 1001 pedidos de exame, com 1001 medicamentos. Até que eu saí do consultório, assim, muito nervosa, né, com tudo isso na cabeça. Eu já sou super ansiosa, já sou super medrosa, queria a gravidez, assim, não tinha certeza se queria engravidar ou não engravidar. Claro que depois de engravidar é óbvio que eu queria, mas assim, antes eu não sabia se queria, se não queria, mas aquela questão da idade mesmo, era agora ou nunca. E falei, cara, vou deixar nas mãos de Deus, e deixei nas mãos de Deus, e assim, fiquei grávida, né? E eu sou filha única, não gosto de ser filha única, não, e minha filha me pedia muito por um irmão, e eu falei, nossa, cara, eu preciso dar um irmão pra ela, porque realmente ser filha única não é legal. E eu ficava nessa dúvida por causa da minha ansiedade, por causa dos meus medos, tudo isso. E você pegar uma médica dessa pela frente, assim, foi punk. Cheguei em casa, assim, arrasada, chorando horrores. E pra tirar tudo isso da minha cabeça foi muito difícil, né? Eu fui pra morfológica, assim, muito nervosa, achando que algo poderia estar errado. Sei lá, já tava pensando se eu tinha realmente que ter engravidado ou não. E eu acho isso, assim, muito esquisito, sabe? Porque assim, pelo menos aqui em casa nós somos católicos, e a gente não pode tomar medicamento, né, usar preservativo, nada disso. O que a gente pode fazer é o MOB, que é o método de ovulação Billings, que eu estava fazendo, mas quando eu decidi deixar nas mãos de Deus, eu parei de fazer. Então, a tabelinha, né, que é uma coisa que já não é tão eficaz, porque cada mulher tem seu organismo, cada mulher tem a sua... A Fernanda tá lá falando. Cada mulher tem o seu organismo, né, a sua forma, ali seu tempo, né, de ovulação, seu tempo de, né, às vezes menstrua certinho ali no tempo certo, né, outras não, tem um ciclo mais demorado. Então a tabela às vezes não dá muito certo, diferente do método Billings, que eu acho que é bem eficaz. Mas assim, quando a gente se depara com uma médica dessa, né, parece assim que você cometeu um crime em engravidar aos 40 anos. Parece que é proibido. E assim, para ela muito antes disso, né? Porque, por exemplo, ela deu um exemplo da paciente dela de 37 anos que ela nomeou como gravidez idosa.
né? E eu tava até assistindo um vídeo de um médico super assim, cabeça aberta. E eu tava até ouvindo de uma profissional que os médicos homens, né, eles são mais zen, né, são mais tranquilos. Então eles passam uma tranquilidade, uma segurança pra gente melhor, né? E aí, o que eu ia falar? Ah, o médico, né? Vi um vídeo desse médico que ele falou assim, tá, quem engravida aos 40 anos, existe uma probabilidade de síndrome. Sim, mas depende do modo que você vê, né? Que você fala para a pessoa. Porque se você fala, triplica a possibilidade, você já fica assustada. Mas se você falar que 1 em cada 1000 quando a pessoa é jovem, e quando a pessoa tem a partir dos 35 anos, cresce de 3 a cada 1000, ainda continua sendo pouco, né? Então é a forma como você... Então ele estava falando sobre isso, a forma com que o médico vai tratar, vai falar, né? E que deve tratar e que deve falar. Ele estava até falando sobre, assim, ele ia atender as pacientes de 25, ou 35 ou 45 da mesma forma, até porque... E aí o meu médico falou isso pra mim, né? Depois eu falei, aí isso me fez decidir com quem seguir. E eu conversei com ele sobre algumas questões dessas, né? Não falando que foi uma profissional, uma médica que me falou, mas falando que eu ouvi falar. E ele foi falando pra mim assim, cara, a gente precisa tratar os problemas quando eles existem, sabe? E assim, se não existe, não tem por que a gente tratar ou se preocupar. Isso foi difícil tirar da minha cabeça depois que eu saí do consultório. Imagina uma pessoa ansiosa que ouve tudo isso, né, no meio da gravidez. Você vai pensar, cara, pra que eu fui engravidar, né? Porque assim, era proibido engravidar depois dos 35 anos, porque ainda mais, né, sendo hipertensa, caramba, né, o que eu fui arrumar? Enfim, então assim, foi muito difícil tirar tudo isso da minha cabeça, né? Eu vi esse vídeo desse médico que passa uma tranquilidade, assim, falando sobre assim, a maneira que os profissionais precisam tratar as mulheres, né? As maneiras que os profissionais precisam atender as gestantes, sejam elas mais novas ou com mais idade. E assim, ele estava até falando sobre esse termo de gravidez idosa, que não existe mais, né? Que era um termo antigo. E ele estava falando, gente, quando penso em gravidez idosa, eu penso numa pessoa de 60, 70 anos grávida, né? E as pessoas estão tratando como gravidez idosa pessoas de 35 anos. Então, é complicado, né? Meio complexo esse assunto, né? E aí, assim, depois dessa ida dessa médica, decidi com quem eu ia seguir. E conversei com o meu médico, que me tranquilizou, né? Não cheguei a falar, conforme eu disse, que foi uma médica que me disse tudo isso, mas falei que ouvi e tal, e ele super me tranquilizou, né? Falou, claro, depois que a gente vira mãe, a gente não tem mais sossego, a gente não tem mais tranquilidade, a gente vai se preocupar com tudo, a cada outra que a gente faz, cada coisa que a gente faz, né? Cada passo que a gente dá, mas que a gente trata os problemas quando eles aparecem. Até sobre a hipertensão, ele falou, olha, eu prefiro muito mais... Não, prefiro não, eu fico muito mais tranquilo quando a pessoa é hipertensa e tá tratando, do que quando, por exemplo, a pessoa aparece com a pressão alta durante a gestação. Porque aí sim, né, a pessoa tá grávida e não tinha pressão alta e começou a apresentar pressão alta durante a gravidez, ou seja, aí sim existe um problema que é o pré-eclâmpsia, né? Mas agora, você já tem hipertensão, tá tratando, enquanto você tá vindo no consultório, tá tudo bem, a pressão tá normal,
a gente não tem o que se preocupar, o que tratar, né? O que fazer, assim, né? Tipo, até perguntei, preciso tomar medicamento, porque tinha me passado uma lista de medicamentos para tomar junto com o remédio de pressão. Ele falou, não, por enquanto não. Eu vou vendo isso de acordo, né, com o passar do tempo, com as ultras, eu vou vendo se precisa ou não. Por enquanto não vejo necessidade, né? Então pedi os exames que precisava pedir, eu ignorei tudo que ela tinha me passado, tentei eliminar da minha cabeça, né, da minha mente, e segui com o que o outro médico estava passando, para não pirar, né? Porque ela já viu a hipertensão como um problema, que era uma coisa que eu tinha, tava ali, né? Ela viu a idade como um problema, que é a minha idade, estava ali. E ela já criou uma outra coisa, que era a pré-diabetes, que nem estava ali no exame, não tinha nenhuma suspeita, mas ela achou que só pelo fato do peso já poderia estar pré-diabética. Então, eu achei interessante colocar isso aqui pra gente pensar assim, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, sabe, gente? Não é proibido engravidar depois dos 35 anos, sabe? E assim, e se engravidou, você não precisa ser tratada como uma bomba relógio, porque, gente, tá, e aí, sabe? Parece que, tipo assim, que você se meteu num mato sem saída, se meteu eu acho que não é mato não, beco, né? Maria fez uma viagem. Se meteu num beco sem saída, né? Então, é chato isso, né? Porque a gente fica grávida, já vem todas as ansiedades juntos, já vem todos os medos juntos, e você se deparar com uma profissional que te bota ainda mais medo, que te coloca ainda mais ansiedade, né? E, cara, é surreal, né? É muito assim surreal. Então, foi um desabafo, né? E também, assim, uma reflexão pra gente pensar, né? De, tipo, cara, sério, se eu posso engravidar até os 34 anos, né? Antes de fazer os 35, eu posso engravidar, depois não, porque aí eu viro uma bomba relógio, né? E se me deparo com uma profissional dessa, parece que eu fiz uma coisa errada, né? Então, outra coisa, né? E se a pessoa tem pressão alta, também não pode engravidar, né? Fica proibida de engravidar. Então, uma reflexão, um desabafo e um compartilhamento, assim, para que se outras pessoas têm passado por isso, passou por isso, né? Ou tem medo porque já tem uma certa idade, né? Então, para que fique assim um depoimento, né? Que a gente possa se unir e falar, não é um problema, né, engravidar após os 35 anos, né? Deus sabe da nossa vida, Deus sabe das nossas necessidades, Deus sabe aquilo que a gente precisa, a hora, né, certa para cada coisa. Então, não tem hora errada, né? Essa é a hora certa. Então, a hora certa é a hora que acontece. E é isso. Então, tem uma amiga que ela falou pra mim assim, se eu fosse você, eu tinha repreendido tudo. As palavras dela, na hora, eu tinha falado pra ela, eu repreendo tudo que você tá falando, né? Então é isso mesmo, né? É repreender essas palavras negativas na nossa vida mesmo, né? Que não nos fazem bem, que não me fez bem e que não vai fazer bem para nenhuma pessoa, principalmente grávida, né? Que é o estágio em que a mulher fica hipersensível. Mas é isso, gente. Queria falar isso com vocês. Já aconteceu, já tem um tempinho. Foi antes de fazer a morfológica, já fiz a morfológica, acho que já tem quase, sei lá, deixa eu ver, fiz a morfológica com 12,
12, mais 3 semanas. Então, assim, eu acho que eu já fui nela já tem quase um mês. Que aconteceu, mas eu tava sem tempo de vir aqui gravar esse áudio pra vocês em detalhes. Então, tá bom. Qualquer coisa, então, a gente vai trocando aí, tá? Se você já passou por isso, se você já passou por isso ou não, se tem medo de engravidar justamente por isso, eu espero que esse vídeo possa ajudar a gente, né, a pensar, a refletir, a compartilhar, a se unir e a dizer que o tempo certo é o tempo que acontece, o tempo certo é o tempo que Deus prepara para cada um de nós, né? Então tá bom? Beijos!